Bem, eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome nefrítica. Nefrítica significa que ocorre uma inflamação dos néfrons. Mais especificamente, a síndrome nefrítica é uma inflamação nos glomérulos. A principal causa da síndrome nefrítica é a GNPE. Então, em primeiro lugar é a GNPE. Em segundo lugar é qualquer doença não GNPE. A GNPE é a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Então, basicamente, o que a gente tem que ter em mente ocorre uma inflamação nos glomérulos após um episódio de GNPE. Então, o que acontece? O paciente ele vai se contaminar com a bactéria S. pyogenes. Essa bactéria ela vai até o rim e causa uma inflamação ali na região do rim. No primeiro momento, o que a gente tem que ter em mente é que essa bactéria ela não vai direto no rim. No primeiro momento, essa criança, na maioria dos casos, a gente vê que essa GNPE acomete crianças, ela tem uma infecção ou uma infecção de garganta, ou ela tem uma infecção de pele. Então, o que acontece? A criança ela vai ter uma infecção de pele ou uma infecção de garganta e, após algumas semanas, essa cepa da bactéria vai para o rim e causa um processo inflamatório ali nos glomérulos, causando uma inflamação glomerular. Então, a síndrome nefrítica ela acontece por causa dessa inflamação dos glomérulos. O que vai acontecer é que uma série de células de defesa, principalmente os leucócitos, vão para a região do rim e começam a tentar conter aquele processo inflamatório. Só que o que vai acontecer é que aquele processo inflamatório cresce tanto e ocorre um acúmulo de leucócitos no local. Então, esse acúmulo de leucócitos no local vai gerar uma obstrução no rim, uma obstrução nos glomérulos. Então, o que a gente observa na síndrome nefrítica, tá? A síndrome nefrítica, ela é uma inflamação dos glomérulos desencadeada pelo excesso de leucócitos que se encontram para combater a infecção local. Então, o excesso de leucócitos aumenta o processo inflamatório. E aí ocorre um quadro de obstrução daquele glomérulo. Ok? Vamos lá. O glomérulo ele tem a função de filtração. Se eu não consigo filtrar o meu sangue de forma adequada, eu vou comprometer alguns processos de filtração. E o primeiro processo de filtração que é comprometido é da água. Então, aqui eu vou ter um processo de oligúria. Por quê? O meu rim não está filtrando de forma adequada. E, consequentemente, se ele não filtra de forma adequada a água, ele fica por estar obstruído, eu não consigo eliminar a água da forma adequada e eu acabo acumulando, retendo muita água no meu organismo. Então, eu excreto pouca água e mantenho muita água no meu organismo. Consequentemente, eu vou desencadear um edema. Aqui a gente tem edema periorbital, anasarca, vários tipos de edema. Mas o que a gente tem que ter em mente é que, como eu tô retendo muita água, além do edema, eu vou ter um processo de hipertensão. Então, essa pessoa, ela vai estar urinando menos, ela vai estar edemaciada e ela vai estar com uma pressão alta. Uma característica muito específica da síndrome nefrítica é o que acontece o seguinte: apesar de eu estar obstruindo o glomérulo e dificultando o processo de excreção da água, eu tenho uma facilidade de eliminar hemácias. Eu abro o caminho, um espaço que antes eu não tinha, então esse processo inflamatório, ele abre uma barreira que antes não era aberta. Então, antes eu não eliminava hemácias na minha urina, e a partir desse processo inflamatório eu consigo eliminar hemácias na minha urina. Só que essas hemácias, o local onde elas conseguem passar, acaba sendo bem dificultoso na passagem delas. Então, abre o caminho para a saída de hemácias, então eu aumento a excreção de hemácias, e ao excretar essas hemácias, eu vou ter o que nós chamamos de hematúria. Então, as hemácias, elas vão sair na urina. Só que como esse caminho que as hemácias passam é um caminho dificultoso, elas acabam se machucando, elas acabam se estragando o formato delas. E o que nós chamamos isso, então, de hematúria dismórfica. Elas perdem o formato delas original. Além disso, quando as hemácias elas vão passar naquele local, elas passam com muita dificuldade. E aí, elas sofrem uma série de processos oxidativos, o que faz com que elas mudem de cor. Então, a urina sai uma urina com hemácias, então com sangue, só que na cor de Coca-Cola. Uma cor escura, porque essas hemácias, elas saem, sofrem esse processo de oxidação mudando a cor. Então, basicamente, quais são os sintomas? Oligúria, edema, hipertensão e o principal sintoma, hematúria dismórfica, tá? Além disso, urina de coloração escura. Outros sintomas que podem estar associados por causa dessa obstrução é a dificuldade, então, de excretar as escórias. Então, a gente tem uma retenção de escórias nitrogenadas. Quais seriam essas escórias nitrogenadas?
aumenta a creatinina, tá? Além disso, nós podemos também aumentar a eliminação de proteínas. Então, a gente pode ter uma proteinúria também. E a proteinúria, ela se dá em um valor que não é de uma proteinúria igual da síndrome nefrótica. Uma proteinúria que vai de 150 a 350. Fica bem no limite ali para não ser nefrótica. Além disso, a gente tem o que nós encontramos, cilindros hemáticos. Os cilindros hemáticos, eles são visualizados microscopicamente, se eu não me engano, e eles são basicamente, na nossa urina, tem como se fosse uma substância que é chamada de proteína de... Deixa eu lembrar o nome. Proteína de Tan-Horsfall. Essa proteína, ela gruda substâncias que estão em excesso ali na urina. E como a gente tem várias hemácias dismórficas, esses cilindros, então essa proteína grudam várias hemácias dismórficas, formando o que nós chamamos de cilindro hemático. É como se fosse uma gota, assim, cheia de hemácia dismórfica. Além dos cilindros hemáticos, então, nós podemos ter a proteinúria e, basicamente, esses seriam os sintomas, tá? Então, essa aqui é a síndrome nefrótica. A gente fala que a tríade principal... Nefrótica não, nefrítica. A tríade principal é edema, hipertensão e hematúria dismórfica. Oligúria tem e tudo mais, só que a principal é o edema, a hipertensão e a hematúria dismórfica levam a gente a lembrar, então, por que acontece tudo isso. Bem, e aí, falando um pouquinho sobre a GNPE, tá? Que, basicamente, a GNPE, ela vai se expressar na forma de síndrome nefrítica. E aí, tratando uma GNPE, a gente sabe como a gente trata uma síndrome nefrítica. Então, vamos falar um pouquinho sobre a GNPE. A GNPE, ela é nada mais nada menos do que uma glomerulonefrite pós-estreptocóxica. Ela é causada pelo grupo hemolítico do tipo A. Grupo hemolítico A, se eu não me engano. Streptococcus beta hemolítico do grupo A. Beta hemolítico do grupo A. Ou seja, o S. piógenes. Essa bactéria, então, como eu disse, ela é desencadeada, ela entra no nosso organismo ou por uma infecção de garganta ou por uma infecção de pele. Assim que a gente tem a infecção de garganta ou a infecção de pele, o que vai acontecer é que essa bactéria ela vai para os rins e após um certo tempo dessas infecções, ela vai começar a causar uma nefrite. Então, essa é a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Após uma infecção de garganta ou de pele, a bactéria se aloja no rim e ela vai gerar uma infecção que gera, então, a síndrome nefrítica, tá? Então, o que seria? Quanto tempo após essas infecções a gente tem a síndrome nefrítica? A gente vai ter, na dor de garganta, por ser uma lesão mais interna, o contato ali com o sangue é mais fácil, uma semana após uma infecção de garganta, que a gente começa, o paciente chega com edema, pressão alta, hematúria dismórfica, a gente já sabe que pode ser por causa da GNPE. Já na infecção de pele, por ser mais superficial e ter menos contato com sangue, cerca de 2 semanas após, a gente vai começar a ter, então, sintomas, tá? Então, 1 semana para desinfecção de garganta ou 2 semanas. Lembrando que a GNPE, ela costuma atingir uma classe de 2 a 15 anos, principalmente, tá? De crianças de 2 a 15 anos. Bem, falando um pouquinho, então, da clínica da GNPE, lembrando que vai acontecer a nefrite, e a nefrite vai acontecer, então, de novo, lembrando, um excesso de leucócitos vão para o local, geram obstrução, e a clínica nada mais é do que síndrome nefrítica, que são todos aqueles sintomas anteriores, edema, hipertensão, hematúria dismórfica, oligúria, podendo ter aumento de escórias, proteinúria sendo eliminadas, porque você gerou uma inflamação e abriu portas para sair as proteínas, tá? Urina cor de Coca-Cola, mais um histórico de infecção de garganta ou uma infecção de pele, de garganta há 1 semana atrás e de pele há 2 semanas atrás. Ok, o que a gente precisa ter em mente, então, fora a clínica? Como que a gente vai fazer o diagnóstico? O diagnóstico, ele vai ser feito através de algumas características, basicamente, uma clínica. O diagnóstico é feito pela clínica. O histórico, então, da dor de garganta ou a infecção de pele, tá? A gente tem também para achar a hematúria dismórfica, a urina 1, ou parcial de urina, onde a gente vai achar hematúria dismórfica, tá? Porque a gente vai achar a hematúria dismórfica, apesar de a gente conseguir ver a hematúria, a gente precisa ver no exame que ela é dismórfica, então na urina 1. E além disso, a gente vai precisar de anticorpos, porque a gente precisa confirmar se ela é sim anticorpos ou cultura de bactérias.
porque a gente precisa confirmar se ela é sim uma infecção, se ela é sim uma GNPE, se ela foi causada mesmo pelo piógenes. Então, a gente tem que buscar o piógenes. No caso da infecção de pele, os anticorpos que vão aparecer são os anticorpos DNase, anti-DNase. Então, a gente lembra de D de derme, tá? E no caso da infecção de garganta, os anticorpos que vão aparecer vão ser o ASLO, tá? Então, se vier ASLO positivo, então, e o histórico de infecção de garganta, a gente tem uma GNPE. Se vier uma anti-DNase positiva e uma infecção de pele, provavelmente GNPE. Contudo, a gente não pode considerar GNPE se vier uma alteração, algo que a gente espera vir alterado e vier normal, que é o sistema complemento. O sistema complemento, principalmente C3 e o CH50, tem que vir diminuído. Se ele não vier diminuído, não é GNPE, é outra infecção. Então, o sistema complemento é muito importante. Sistema complemento diminuído, a gente tem uma GNPE. Se eu tiver tudo isso e não tiver o sistema complemento diminuído, eu não tenho uma GNPE. Se eu tiver tudo isso e eu tiver o sistema complemento diminuído, eu tenho uma GNPE. Ok, essa é o nosso diagnóstico. Agora, a gente faz biópsia? Sim, e somente em alguns casos, quando eu tô desconfiando que é um quadro um pouco mais grave ou não é uma GNPE. Quando que eu vou fazer biópsia? Eu vou fazer biópsia quando eu tenho uma insuficiência renal que evoluiu muito rápido e progressivamente. Eu vou fazer quando eu tenho uma proteinúria, no caso nefrótica, então não é para ter uma proteinúria nefrótica, por mais de 4 semanas. Eu vou fazer quando eu tiver uma hematúria macroscópica por mais de 4 semanas. E quando eu tiver um hipocomplemento ou um normocomplemento, então complemento normal, por mais de 8 semanas, tá? E uma hipertensão por mais de 4 semanas. Ou seja, aqui a gente consegue observar que a doença nefrítica, ela é autolimitada, ela não, além de ser curada sozinha, muitas vezes, ela não dura mais que 4 semanas. Quando esses sintomas começam a passar de 4 semanas, então sintomas como a hematúria, que não é para passar de 4 semanas, a proteinúria, o complemento, a pressão alta, tudo isso me leva a pensar que é algo mais grave, ou pode ser uma síndrome nefrítica um pouco mais complicada. Então aí, nesse caso, eu faço a biópsia. E aí, na biópsia, eu posso ter 2 resultados. Eu posso ter o resultado pela microscopia óptica, que vai me mostrar que eu tenho uma glomerulonefrite proliferativa difusa. O que isso significa? Que eu tenho várias células ali no meu glomérulo, e isso já era esperado. Então, nada fora do comum. Não trouxe nada que fosse muito importante pra gente, porque já tenho vários leucócitos ali. Então, eu já imaginava que iam ter várias células ali difusamente aumentadas. Mas, na minha microscopia eletrônica, eu trago um sinal patognomônico. Então, o patognomônico da glomerulonefrite é a giba, a corcova ou Humps, tá? É patognomônico de GNPE, a giba ou a corcova. Se eu tiver uma biópsia com giba ou corcova, eu tenho certeza que eu tenho uma GNPE. Aí é patognomônico. E aí, vamos lá. Como que é feito o tratamento? No primeiro momento, como eu tenho ali uma diminuição da urina e essa água que fica retida no meu organismo, a intenção é eu tentar eliminar essa água. Só que ao mesmo tempo, eu não devo ficar tomando muita água. Por quê? Senão eu vou aumentar ainda mais o volume de água e conseguir eliminar cada vez menos aquela quantidade de água. Então, eu vou fazer ali a minha restrição hidrossalina. Então, restrição de água e sal. Água, porque eu já estou edemaciado e esse meu volume que tá aumentado ali, que eu não consigo eliminar da urina, ele foi pro terceiro espaço, né? Então, eu já estou edemaciado. E sal, porque sal retém água, né? Então, aumenta mais o volume. Muitas vezes, os pacientes não vão seguir essa orientação. Então, às vezes, pra gente conseguir eliminar essa água, a gente dá a furosemida. Caso a furosemida não seja o suficiente para eliminar a água e diminuir a pressão, porque a pressão dele vai estar aumentada, a gente pode dar os vasodilatadores. Só que os vasodilatadores têm que ser EV. Então, pode ser o nitroprussiato ou a hidralazina. O nitroprussiato, a gente dá só em crise hipertensiva. Já a hidralazina, a gente dá mesmo quando tá com a pressão aumentada só para diminuir a pressão. E caso, em alguns casos mais graves, a gente vai precisar fazer até a hemodiálise, tá? Se tiver um caso um pouco mais grave. O antibiótico é necessário? Sim, porque aqui a questão é, a bactéria ela não está ativa, mas ela ainda está circulando e eu quero eliminar essa cepa. Então, para proteger outras pessoas e para proteger outras pessoas de proliferação, eu acabo dando antibiótico nesse sentido, tá? Então, é para evitar a dissipação e para erradicar a cepa que eu vou dar, então, ali um antibiótico. O antibiótico de escolha é a penicilina.
Essas medidas, elas são para apagar o fogo. O que que é? A gente não tem, como é autolimitado, a gente não precisa fazer essas medidas. A gente só vai fazer essas medidas se a gente vê que o paciente está muito sintomático. Então, se eu vejo que ele está muito edemaciado, se ele está com a pressão muito alta, eu dou sintomáticos. Mas o tratamento em si é só com sintomáticos. Não tem uma medida que resolva tudo de uma vez. O que é importante lembrar aqui? Que alguns sintomas, eles permanecem durante um tempo. Então, por exemplo, o que eu espero da história natural da doença, né? O que eu espero dessa doença? Eu espero que a gente tenha uma oligúria que dure 7 dias, não é para durar muito tempo. O sistema complemento, como eu disse, hipocomplementemia, até 8 semanas. Se passar de 8 semanas, a gente pensa em biópsia. A hematúria microscópica. A hematúria microscópica, ela pode ficar anos, tá? Então, ela pode ficar de 1 a 2 anos. Então, toda vez que você pegar um parcial de urina e você vê uma hematúria microscópica, sempre questionar a mãe se o paciente já não teve um episódio de NPE, algo assim, porque senão ela pode achar que... A gente pode achar que é uma doença no momento e isso é uma sequela do passado, de uma doença no passado, que pode durar até 1 a 2 anos. Inclusive, a proteinúria. A proteinúria, ela pode durar, menor que 1 grama por dia, ela pode durar de 2 a 5 anos. Tá? Mas isso não significa que o paciente está doente ou que ele tem um pior prognóstico, é só o curso natural da doença e tá tudo bem, é uma sequela que ficou da própria doença.